como esse SBT enganou todo mundo com o Titanic 2 lá do canal Lucas Nauta. Então bora lá reagir, deixa teu like também, se inscreva, vamos agora. Você Fala. já ouviu falar no Titanic 2? Já. Por muito tempo eu achava que isso era delírio coletivo. Também achava. Mas apesar de parecer estranho, essa continuação, entre aspas, do clássico de James Cameron existe. Existe mesmo. Pelo menos na memória de quem assistia à programação do SBT nos anos 2000. A história por trás desse fenômeno é tão absurda quanto genial. E nos leva a uma estratégia inusitada do eterno Silvio Santos para competir com a Globo durante a época dourada da TV aberta no Brasil. No vídeo de hoje eu vou contar a incrível história do dia em que o SBT exibiu uma continuação falsa do Titanic em sua grade de programação, criando confusão nos espectadores mais desavisados. Só que existe um ponto aqui. Por mais que seja óbvio para a maioria dos inscritos aqui do canal, eu desconfio que uma parcela do público que está assistindo este vídeo não tenha tanta consciência do que foi o fenômeno Titanic lá no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. E entender esse cenário é primordial para essa história. Então vamos voltar para 1997 e comentar um pouco sobre o impacto do filme para a cultura pop mundial. Vamos lá. Titanic é brabo, o Titanic é filme lendário. O fenômeno Titanic. Quando o filme Titanic de James Cameron foi lançado em 1997, ele rapidamente se tornou um marco cultural. Com uma duração de mais de 3 horas e um orçamento de 200 milhões de dólares, a produção foi um verdadeiro evento cinematográfico, arrecadando mais de 2 bilhões de dólares, alcançando... Caraca, né? 2 bilhões de dólares, né? Tanto que, tipo, ele é um dos filmes que mais teve bilheteria na história do cinema. Foi isso aí, se o cara tá em primeiro lugar, acho que é o Avatar, ou é os Vingadores. Mas quase, não sei que o Titanic tá ali entre os 10 que mais fez bilheteria no cinema foi o Titanic. Ele tá ali entre os 10. Não sei se já tá aí entre os 3, mas entre os 10 eu tenho certeza que tá. Porque o Avatar parece que passou e os Vingadores Ultimato parece que passou o Titanic, né? Mas, ou seja, é um dos filmes que mais vendeu, mano. Ou seja, 2 bilhões de dólares é muita grana que esse filme vendeu. O topo da lista de maior bilheteria da história do cinema na época, e até hoje ele se encontra na 4ª posição. No tá aí, Brasil, o impacto foi igualmente grandioso. O filme permaneceu em cartaz por quase um ano, levando mais de 17 milhões de brasileiros às salas de cinema. E, gente, é difícil, né, a gente ver um filme ficar tanto tempo assim em cartaz, né? Ou seja, o máximo que eu já vi um filme ficar em cartaz acho que foi 3 meses e tal. E se eu não tô enganado, foi o Vingadores Ultimato, né? Que é aqui que eu me lembro que ficou na minha cidade. Acho que foi quase 3 meses ou mais, né? Se eu não tiver enganado, foi o que mais me lembra assim que ficou tanto tempo, foi o Vingadores Ultimato. Agora, o Titanic tava quase um ano, mano. O Titanic ficou em cartaz nessa época, caraca, é muito, muito tempo. Um fenômeno gigantesco. As pessoas faziam excursões para conferir o filme. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet se tornaram 2 das pessoas mais populares do planeta durante aquele período. E existia até uma cidade onde um monte de gente acreditava ser parente do Leonardo DiCaprio por causa do sobrenome. E essa história é sensacional. O sucesso do ator Leonardo DiCaprio muda a rotina de uma cidade que nem tem cinema. Por enquanto, o único artista de cinema popular nesta cidade é Leonardo DiCaprio. Com o documento de identidade nas mãos, eles se apresentam com a boca cheia. Meu nome é Genivaldo Moraes DiCaprio. Eu me chamo Aparecida dos Santos DiCaprio. Manuel DiCaprio. Antônio DiCaprio. Todos se perguntam. Todo mundo tem o nome Leonardo DiCaprio. Essa é a reportagem, galera. A gente já viu em outro vídeo que a gente fez do canal Fale de Tudo, reagindo a aumentos de micos, né, momentos engraçados da TV brasileira. E, tipo, apareceu esse vídeo aí dessa reportagem. Nossa, é muito engraçado. Que a galera, ela acha mesmo, literalmente, que eles são parentes do Leonardo DiCaprio. Isso que é mais louco, né? Será que ele é parente? A boca igual da desse, olha só. Os traços dele tem alguma coisa a ver com a gente, né? Quem se saiu bem com o sucesso de Titanic foi Marcelo. O rapaz tem sido disputado pelas moças da cidade. Quero ser um de casa. Mas por enquanto, Marcelo não quer saber. O homem é caminhoneiro. Nas horas de folga, embarca num Titanic de 2 rodas e ajuda a irmã a viver um sonho de cinema. Leonardo pode ser mais bonito que eu, mas pelo menos meu Titanic não afunda. Tá bom. A música My Heart Will Go On, da Celine Dion, que é a música tema do filme, foi uma das mais tocadas de 1998, e a versão em home video dividida em 2 VHS
era o item mais disputado das locadoras daquele período. E tipo, isso aí era caro. Tu é doido, era caro essas paradas, mano. Acho que até hoje, mano, é caro pra Deus se tu for atrás de achar a VHS dessa época desse filme. E tipo, essa música agora, voltando a falar da música, da Celine Dion, todo mundo só lembra dessa música por causa do Titanic. Ninguém mais lembra dessa música a não ser por outra coisa, mano. Todo mundo só lembra, não que ela toca na música do Titanic, porque até ela ficou muito famoso. Esse filme é muito, muito famoso, tá louco. O filme, tipo, já é assim, já é antigo e tal, mas todo mundo hoje em dia fala e lembra desse filme, né? Com todo esse hype, a Globo, que na época adquiriu os direitos do filme, realizou a primeira exibição em TV aberta com um especial de fim de ano lá no final do ano 2000. A emissora transformou essa exibição em um grande evento, dividindo o filme em 2 partes e atraindo uma audiência muito expressiva. A emoção da história de amor entre Jack e Rose e desse acidente trágico conquistou o coração do público e entrou totalmente no imaginário popular dos brasileiros naquela época. O filme é muito bom, pô. Mas com a Globo adquirindo os direitos de exibição do filme, como o SBT poderia competir com um fenômeno tão grandioso? A emissora sabia do impacto que Titanic causaria na TV aberta, e por conta disso, o SBT resolveu se prevenir. A emissora programou a exibição de um making-of da superprodução do filme para o SBT Repórter daquela mesma semana. No entanto, em cima da hora, a Fox, que havia cedido as imagens para o SBT no ano anterior, alegou que o canal não tinha mais os direitos de exibição do material. Nossa, passaram a perna na SBT. Caraca, mano, que loucura. Nossa, mano, tá doido. Aí é loucura, caraca. O motivo, dizem as más línguas, teria sido uma pressão que a Globo fez com a Fox para acabar gerando esse impasse. Então, a ideia inicial do SBT era exibir um making-of do Titanic na mesma semana em que a Globo exibiria o filme Titanic. Assim, o SBT poderia, pelo menos, aproveitar um pouco desse hype. Isso mesmo, ela poderia surfar um pouco o hype ali do filme, né, e tal, o SBT, mas acabou que não deu, mano. Passaram a perna no SBT, mano, literalmente. Bloqueio da Fox, o SBT mudou de plano. Eles exibiram uma nota explicando que eles não poderiam mais exibir o making-of, e em seu lugar eles passaram o clipe da Celine Dion, acompanhada de imagens do filme, e a reprise de uma matéria sobre o Vietnã. Uma escolha totalmente nada a ver com a ideia original. Mas, apesar dos pesares, o SBT tinha uma outra carta na manga, e essa carta é de fato o tema central deste vídeo. No dia 2 de janeiro de 2001, poucos dias após a exibição especial de fim de ano da Globo, o SBT exibiu o clássico Titanic 2, uma suposta continuação direta da obra de sucesso de 1997. Mas como assim uma continuação? Agora, o Titanic 1, né, galera? Vocês estão enganados, eu acho que eu assisti ele todo só uma vez, mano. Agora, na Globo eu assisti várias vezes cortado, né? Porque a gente sabe que lá na Globo eles cortam, né, o filme e tal, né? É normal, né? Todo mundo aí que já assistiu Sessão da Tarde e tal, sabe que lá na Globo eles cortam o filme, né? Tá? Pra poder ficar menor, né? Pra poder caber na grade de programação deles, né? Então, se eu não lá na Globo, acho que eu assisti umas 3, 4 vezes o filme cortado e tal. Agora, sozinho assim, tal, o filme literalmente todinho, acho que eu assisti uma ou foi 2 vezes. Mas de só, né? Agora vamos aí continuar. O Titanic. Qual o sentido Titanic de fazer 2. uma continuação de uma história tão fechada? E como o Titanic 2 foi produzido tão rápido? Se você está confuso, não precisa se preocupar. Isso acontece pelo fato de que o Titanic 2 nunca existiu de verdade. E sua exibição é fruto de uma estratégia surpreendente que a emissora do Silvio Santos utilizou para, de certa forma, enganar a audiência. E eu preciso admitir aqui, eles foram muito criativos. O que foi? Play. Pior que existe, né, galera? Titanic 2, o filme existe, né? Eu acho que é 2006. Em novembro de 1996, a rede de televisão norte-americana CBS lançou uma minissérie intitulada Titanic, dirigida por Robert Lieberman. Dividida em 2 episódios, a produção contava com Catherine Zeta-Jones,
Peter Gallagher e Tim Curry no elenco e teve um orçamento de 7 milhões de dólares. Mesmo com o valor... Ah, então teve uma série. Nossa, não sabia que tinha uma série do Titanic não, mano. Caraca, interessante. Não sabe que tinha uma série. Eu achei que tipo, só existia o filme mesmo, nossa. Bem abaixo em relação ao filme que todos conhecemos, a minissérie buscava retratar fielmente o interior luxuoso do navio, utilizando cenários como a famosa escadaria com relógio e alugando figurinos históricos do Reino Unido. E uma curiosidade interessante é que parte desses figurinos também foram utilizados no filme com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. A trama da minissérie seguia a história de amor entre Isabella Paradini e Win Park, um casal aristocrata que estava em uma situação proibida. Ela, casada. Ele, um ex-namorado. Além disso, a narrativa incluía outros núcleos, como o de uma família com segredos obscuros e um imigrante em busca do sonho americano. A sacada de Silvio Santos. O SBT adquiriu os direitos de exibição dessa minissérie, e ao enxergar a repercussão que o especial de fim de ano da Globo estava promovendo, Silvio Santos ou algum outro funcionário esperto do SBT teve uma sacada interessante, mas ao mesmo tempo bem manipuladora. Em janeiro de 2001, a emissora anunciou a exibição dessa minissérie como Titanic 2, vendendo a ideia então eles usaram a série pra dizer que a série era o filme do Titanic 2. Nossa, aí foi gênio. Que a obra era uma continuação direta do filme do James Cameron. Tanto é que as chamadas na TV prometiam revelar que o que não foi mostrado no Titanic 1 seria mostrado no Titanic 2, despertando a curiosidade e atraindo um grande público que ainda estava com a memória fresca da exibição na emissora concorrente. Aquilo que não foi revelado no Titanic 1, você vai ver no Titanic 2. Mas, na prática, o filme, entre aspas, era apenas a junção dos 2 episódios da minissérie da CBS exibidos de uma única vez. E nesse ponto, existiam diversas incongruências que acabavam chamando a atenção de quem ia assistir a esse filme, acreditando que, de fato, era uma continuação original. O elenco não tinha nada a ver com o original. Verdade. E a produção jamais foi exibida nas salas de cinema. Mesmo assim, o SBT apresentava o material em suas chamadas como um grande sucesso de bilheteria. Uma grande produção e uma grande bilheteria. Reforçando essa narrativa fantasiosa, pois o filme não teve literalmente nenhuma bilheteria. Ele foi lançado diretamente para a TV. Então, que grande sucesso de bilheteria seria esse? Na prática, isso não faz sentido, porque é mentira! Verdade, é mentira, pô. Aliás, essa confusão toda me deixava perdido quando eu era criança. E eu só fui entender de verdade o que havia acontecido agora, depois de adulto, quando eu me lembrei desse filme e fui conferir para ver se não era nenhuma memória esquisita da minha cabeça. Mas, apesar das diferenças gritantes, não se pode negar que a minissérie de 1996 tinha sim alguns pontos em comum com o filme de Cameron. E tipo, galera, a produção da CBS, pô, é boa, pô. Tem várias séries aí da CBS que já foram lançadas por aí, tipo, que são boas, né, e tal. Então, sei lá, ou seja, deu pra enganar a galera essa série aí, porque, tipo, é uma produção muito, muito boa, né, então. Ambas as produções se baseavam em relatos históricos e utilizavam o desastre como pano de fundo para uma história de amor. Entretanto, as produções tinham objetivos diferentes. Enquanto o filme de James Cameron buscava emocionar e impressionar com a grandiosidade cinematográfica, a minissérie da CBS era mais contida, limitada tanto pelo seu orçamento quanto por seu formato. De qualquer forma, é no mínimo engraçado pensar que Titanic 2, na verdade, foi lançado antes do Titanic 1, e isso aconteceu simplesmente porque o Titanic 2, na verdade, não era Titanic 2 em nenhum outro lugar do planeta. O único lugar onde um Titanic 2 foi exibido na TV, até onde eu sei, é aqui no Brasil. E pasmem, depois eu ainda descobri que o filme foi reprisado anos mais tarde com nomes diferentes. Em uma dessas exibições, Titanic 2 se tornou
Titanic, O Naufrágio. Caraca. E em outra reprise, eles exibiram apenas como Titanic mesmo, sem nenhum número adicionado ou subtítulo. Eu passei anos da minha vida tentando entender qual era do Titanic 2. Alguns anos atrás eu até achava que se tratava de um mockbuster. Buscar mais a fundo e entender essa história foi uma experiência divertida e curiosa. E quando tudo ficou esclarecido, eu percebi que isso poderia se tornar um ótimo conteúdo para o canal. E bom, aqui estamos. E não se esqueçam, na semana que vem será lançado o Lucasnauta 2. Tudo o que você não viu no Lucasnauta 1, você verá no Lucasnauta 2. Próxima sexta, após o programa do Ratinho, na Tela de Sucessos. Tela de Sucessos. Oferecimento Nokia. O mundo todo. Ó o Pelé, mano. Caramba, nele. da hora. E Banco do Brasil. Seu banco de hoje e sempre. Da hora, muito bom. Mas, tipo, se eu não tenho enganado, tem o Titanic 2 sim, porque eu lembro que eu assisti há uns anos atrás, se não me engano, acho que até passou no SBT, e Titanic 2 oficial, só que, tipo, é o Titanic 2 que é muito ruim, tá ligado? É muito, muito ruim. E já que é 2010, pô. Cadê? É 2010, ó. Da lançamento 2010. Esse daqui eu assisti, tipo, no final todo mundo morre, mano, tá ligado? Todo mundo morre, ninguém fica vivo. Isso, tá ligado? Na época, ele lançou, tá ligado? Ele também parece que passou lá no SBT na época, né? Se eu não tô enganado, se eu não tô falando besteira. Mas é um filme que é muito, muito ruim. É um filme que todo mundo vai de arrasto. Mas já no primeiro não. No primeiro a gente sabia que ficar viva a Ruiva lá, que eu acabei esquecendo agora o nome dela e tal. Mas nesse Dead Tank 2 todo mundo vai de arrasto. Porque nesse aí, eles refazem o Titanic 2. E aí o Titanic 2 acaba furando de novo, igual o primeiro, né? Só que aí nesse final aí todo mundo acaba indo de arrasto. Se eu não me engano, é isso, né? Porque já faz muito, muito tempo. Se eu acho que assisti esse filme de 2011, 2012, porque tipo, ele é 2010. Então eu acho que 2011 foi 2012 que eu acabei assistindo ele. E na época eu assisti, acho que foi na SBT, ou foi alguma. Eu lembro que foi alguma TV aberta, se eu não estiver falando besteira, né? Uma TV aberta, só que assisti cortado, né? Então é um filme que tipo, eu não gostei na época, assisti, eu não gostei, porque, pô, o final todo mundo vai de arrasto, né? Então é um filme que, tanto que vocês até veem aqui, que tipo, só tem 56% que gostaram desse filme. Ou seja, poucas pessoas. Aqui no Adora Cinema é 2.8, muito baixo. No Prime Video 1.7. A galera não gostou desse filme de jeito nenhum. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão. Comenta aqui embaixo se você assistiu o Titanic 2. Esse aqui, no caso de 2010, que é o Titanic 2 que realmente existiu. E se você assistiu essa série aí do Titanic 2 que passou na SBT na época também, que eu quero a opinião de você. Então deixa embaixo aí, deixa o like, se inscreva no canal, pode dar o canal crescer. Me siga no meu Instagram que vai estar aqui embaixo. Me ajuda a chegar a me inscrever no meu canal do YouTube, aqui no caso, no segundo canal de react. Então, se você não é inscrito, se inscreva aí e tal. E pra quem não sabe, eu tenho outro canal, que é meu canal de futebol, que é meu canal principal. Então, caso vocês gostem de futebol e queiram se inscrever, eu vou deixando o carinha na tela. Então, acho que do mais é isso. Obrigado novamente. Valeu, até a próxima. Foi!